Olá, eu sou Bárbara Leal e você ouve agora o podcast sobre simbologia dos alimentos. Hoje eu converso com a antropóloga Laura Pérez. Vamos falar sobre um estudo na área da antropologia, da saúde e da doença, realizado com um grupo indígena amazônico conhecido como Cinta Larga e a sua relação com a alimentação. Professora Laura, como surgiu a ideia, a necessidade de se fazer esse estudo? Desde muito jovem, eu fiquei bastante interessada nessa questão da doença e da maneira como a gente procura a cura para uma doença grave, né? Eu tive um episódio de doença bem grave na minha família e eu fiquei muito impressionada com o fato de que nós, que éramos católicos praticantes nessa época, resolvemos fazer apelo a todo tipo, né, de religião, a todo tipo de situação que pudesse nos trazer uma solução para aquele problema. E bem mais tarde, né, quando eu estava estudando antropologia, estava terminando a minha graduação e ia fazer o meu mestrado, eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com sociedades indígenas no Brasil, mas eu não sabia ainda com qual grupo étnico eu ia trabalhar, nem com qual tema, né, qual tema que eu ia estudar. E aí eu fiz uma disciplina que se chama Religião e Infortúnio em Sociedades Ameríndias, e essa disciplina me apaixonou, né? Então, esse tema me interessou muito e eu decidi que eu ia trabalhar sobre isso, mas eu ainda não sabia com qual grupo étnico eu ia trabalhar. E aí, uma pessoa amiga me sinalizou que havia um grupo na Fiocruz aqui no Brasil que trabalhava com saúde e doença indígena, mas eles tinham uma abordagem na área da ecologia humana. E aí ela me disse que eu poderia, enfim, solicitar ajuda a essas pessoas. Eles trabalhavam nessa região onde fica o grupo linguístico Tupimondé, e eu então entrei em contato com eles e descobri que não tinha muitos trabalhos com o Cinta Larga, essa etnia com a qual eu trabalhei, e eles têm um território que fica no nordeste de Rondônia e uma parte do território fica no sudoeste do Mato Grosso. E aí eu decidi que eu ia trabalhar com esse grupo étnico. Eu achei que ele seria uma coisa que complementaria também os estudos sobre essa família linguística. Como foi a metodologia usada para essa pesquisa? O método que foi utilizado nessa pesquisa é o método por excelência da antropologia, que é a etnografia. O que significa etnografia? Significa a descrição, né, a grafia de uma determinada etnia. E, nesse caso, o antropólogo ele precisa ir a campo e é justamente ele que vai coletar os dados para a sua pesquisa, né? E enquanto que a etnografia é o método que o antropólogo utiliza, a técnica que ele utiliza é a observação participante. O que significa isso? Ele, quando vai a campo, ele não só fica observando, né, aqueles indivíduos com os quais ele está trabalhando, o seu objeto de estudo. Ele também vai participar das atividades dele, porque o objetivo desse trabalho, dessa prática etnográfica, é que o antropólogo possa se imbuir, né, dos conceitos, enfim, dos valores, das crenças daquela sociedade, para que, na medida do possível, ele consiga enxergar o mundo a partir da lente desses indivíduos, mesmo se isso é impossível. Essa é a tentativa. E na observação participante, então, você atua. E eu, quando fui para lá, enquanto mulher, eu estava muito junto das mulheres, eu trabalhava, ficava muito perto delas, né? Essa questão de gênero é um pouco incontornável, porque não tem como você, por mais que o antropólogo seja alguém que não tem sexo, né? Na verdade, você acaba ficando entre aqueles que são do seu gênero. E quando eu fiquei com essas mulheres, eu fazia todas as atividades que eram características de uma mulher. Então, eu, na verdade, ia na roça, colhia mandioca, carregava mandioca em cestos, trazia de volta do jardim para a aldeia, eu cortava lenha, eu preparava comida, então eu preparava a xixa, que também é chamada de cauim, que é uma bebida feita de mandioca, né? Uma bebida que é fermentada pela saliva das mulheres, né? Então, cada mulher tem a sua xixa, então eu fazia a minha xixa. Eu também preparava macaco, que eles gostam muito, realmente é muito saboroso, e a gente tem que sapecar o macaco, né? Que é arrancar o pelo dele, e depois cozinhar e moquear. O moquém é como se fosse uma grelha, que fica mais ou menos a 1 metro de altura,
e você coloca ali os alimentos para que eles sejam defumados e se conservem melhor dessa forma, né? Então, foi um trabalho muito interessante, muito gratificante. Qual foi o objetivo da sua pesquisa? Então, o meu objetivo nessa pesquisa era efetivamente, né, compreender quais eram as concepções que o Sintalaga, né, dentro da sua medicina tradicional, faziam, não só, né, das doenças do ponto de vista tradicional, que eles já tinham antes, mas também das doenças que foram advindas do contato, né? Eh, Sobre esse aspecto, é muito interessante a gente comentar que a gente sabe que o exército de micro-organismos foi realmente aquele que mais dizimou a população indígena nas Américas, porque eles não tinham imunidade para essas doenças. E entre os Cinta-Larga isso também aconteceu. No início do contato, né, antes mesmo do contato efetivo que aconteceu nos anos 70, eles foram atacados pela rubéola e eles tiveram uma mortandade muito grande. A gente não tem números sobre isso, mas os relatos que eu tive foram de que a gente tinha aldeias inteiras nas quais todas as pessoas estavam mortas, e aí tinha uma criança chorando na rede de uma mãe.